O que leva um jovem de 18 anos a escalar 1.400 pés de granito sem corda, sabendo que um erro significa a morte. Grant Klein havia fugido do Texas aos 16 anos. Obcecado com os penhascos imponentes de Yosemite e as lendas que os escalavam sem cordas. Sua paixão era pura, sua habilidade imensa. Mas na escalada livre solo, a paixão nem sempre é suficiente. Esta é a história de como o sonho máximo de um jovem escalador o levou ao sacrifício definitivo. A história de Grant Klein não começa nas montanhas. Começa nas planícies de Frisco, Texas, uma cidade ao norte de Dallas. Aqui, cercado por subúrbios, Grant cresceu como uma criança criativa e determinada com um espírito inquieto. Seu pai lembrava que mesmo pequeno, Grant se sentia atraído pelas alturas. Era o tipo de criança que subiria pela janela e se sentaria no telhado à noite. Era um pequeno sinal precoce de uma atração interna por uma perspectiva diferente. Um mundo visto de cima. Aos 14 anos, essa atração encontrou sua direção. Grant entrou na Academia de Escalada Canyon Rock Climbing EM Frisco. E no mundo de presas de plástico coloridas e ar com magnésio, sua vida encontrou seu foco. A escalada era como Grant se conectava com o mundo. Encontrou um senso de propósito em superar seus limites e uma sensação de paz na concentração silenciosa que a parede exigia. Sua dedicação foi imediata e total. Durante seu primeiro ano do ensino médio, começou a trabalhar na mesma academia que acendeu seu sonho, economizando dinheiro para comprar seu próprio equipamento de escalada ao ar livre. Ele não estava brincando de ser escalador. Estava construindo uma nova identidade peça por peça, dólar por dólar. Seu mundo, uma vez definido pela escola e obrigações familiares no Texas, estava sendo reorganizado em torno de algo muito mais poderoso. Um ponto distante no mapa, Yosemite. Grant se tornou um estudante das lendas do vale. Devorou filmes de escalada como Valley of Prison e Free Solo, fazendo sua família assisti-los com ele repetidas vezes. Através da tela, era transportado para um mundo de granito imponente, escaladores lendários e um modo de vida que parecia puro e livre. Se apaixonou não apenas pela rocha, mas pelo mito de Yosemite, um lugar onde as pessoas davam tudo por sua paixão. Vivendo uma existência simples e focada no sopé dos maiores penhascos do mundo. Estava absorvendo uma história poderosa, uma na qual desesperadamente queria entrar e tornar sua. Este sonho se tornou o princípio organizador de sua vida. Participava de teatro e programas de direito na escola, mostrando uma mente que era tanto criativa quanto aguçada. Mas essas eram atividades secundárias, diversões interessantes de sua verdadeira vocação. Seu verdadeiro foco era chegar à Califórnia, fazer o salto de sonhar com Yosemite para realmente viver lá. Para acelerar a linha do tempo, trabalhou para se formar na Centennial High School um semestre inteiro antes, terminando em dezembro de 2024. Estava impaciente para começar sua vida real. Com apenas 16 anos, a atração de Grant por Yosemite era tão forte que não podia esperar pela permissão. Perguntou a seus pais, Jennifer e Jeff, se podia passar o verão vivendo como escalador nômade no vale. O termo escalador nômade é uma insígnia de honra no mundo da escalada. Descreve um estilo de vida de devoção máxima onde os escaladores vivem o mais barato possível em barracas, carros ou até cavernas para passar cada momento acordado na rocha. É uma vida que troca conforto por liberdade, uma filosofia nascida no próprio acampamento 4 de Yosemite décadas atrás. Os pais de Grant, preocupados com seu jovem filho, disseram não. Mas o sonho era poderoso demais para ser negado. Tempo depois, Grant fugiu de casa, indo direto para o vale. Seus pais, preocupados até a morte, tiveram que usar o aplicativo Buscar Meus Amigos em seu telefone para rastreá-lo. Foi uma expressão dramática de seu foco singular. Um sinal de que estava disposto a quebrar as regras para chegar ao lugar onde sentia que pertencia. Esse mesmo aplicativo telefônico, primeiro usado por seus pais para trazê-lo de volta à segurança, mais tarde desempenharia um papel tragicamente diferente em sua história. Quando Grant finalmente provou pela primeira vez o granito de Yosemite, ficou claro que tinha um talento natural extraordinário. Havia escalado apenas em paredes artificiais em uma academia e não tinha experiência colocando o equipamento especial usado para proteção em escaladas tradicionais. Um escalador experiente chamado Mison o levou para uma escalada em fissura e montou uma corda para ele.
Grant, apesar de sua inexperiência, a dominou. Mason ficou impressionado, notando que Grant não era apenas forte e talentoso, mas também criativo em seus movimentos na rocha. As habilidades que havia aperfeiçoado no plástico se traduziram instantaneamente para a pedra que sonhara por tanto tempo. Mergulhou rapidamente na cultura. Mason lhe mostrou como tomar banho no histórico Acampamento 4, o lar não oficial da comunidade de escaladores de Yosemite. Conheceu outros escaladores veteranos das grandes paredes do vale. Estava vivendo a vida que havia visto nos filmes, tornando-se parte da tribo que havia idolatrado à distância. Mas mesmo vivendo seu sonho, um momento de vulnerabilidade mostrou que ainda era apenas um adolescente longe de casa. No final do verão, Grant teve que retornar ao Texas para terminar o ensino médio. Mas Yosemite o havia mudado para sempre. Não estava mais satisfeito com sua vida anterior. Candidatou-se a empregos no Vale para a primavera de 2025 com a Aramark, a concessionária de Yosemite, conseguindo um cargo lavando pratos no Lodge. Como planejado, formou-se no ensino médio em dezembro de 2024. E depois de completar 18 anos em maio do ano seguinte, finalmente estava livre para retornar ao Vale, desta vez com a aprovação de seus pais. Na viagem de volta a Yosemite para começar seu trabalho oficial, parou por alguns dias em Red Rocks, uma área de escalada fora de Las Vegas. Mas não era a mesma coisa. Não era o Vale. Naquela noite, ligou para sua mãe, Jennifer. Estava chorando e disse que estava sentindo saudades de casa pela primeira vez, ela lembrou. Foi uma breve rachadura na armadura do aventureiro intrépido, um lembrete do menino que havia deixado sua família para trás para perseguir um sonho monumental. O momento passou e continuou sua jornada, dirigindo a noite toda para chegar ao parque. Havia feito sua escolha. Yosemite era ce lar agora. Em maio de 2025, Grant Cline chegou ao Vale de Yosemite, não como um fugitivo, mas como um membro legítimo da comunidade. Havia conseguido um emprego lavando pratos no Yosemite Lodge. Foi designado para uma cabana de tenda na área de habitação para funcionários conhecida como Boyston, uma comunidade unida de trabalhadores sazonais localizada no coração do vale. Não era mais um forasteiro olhando de fora. Estava em casa. Em Boyston, Grant rapidamente formou uma nova família. Seus amigos ali o lembravam não como um temerário que assumia riscos, mas como um jovem bondoso e carismático. Era um conversador muito bom, disse sua amiga Emily Wall. Tinha curiosidade sobre tudo e se focava em qualquer pessoa que estivesse falando. Também era muito doce e cauteloso. Havia encontrado seu povo, uma comunidade que entendia sua paixão. Do estacionamento de Boyston, podia olhar para cima e ver as magníficas paredes de granito, incluindo a mesma formação que logo se tornaria sua obsessão final, os arcos reais. Com o vale como seu quintal, a escalada de Grant progrediu em uma velocidade incrível. Começou numa rota popular de 5 enfiadas chamada After Six, uma escalada classificada como 5.7, que é considerada moderada para escaladores experientes, mas ainda é uma empreitada séria. No início, escalou com parceiro e cordas, aprendendo os movimentos e a sensação do granito, mas logo deu um passo dramático. Começou a escalá-la em solo livre, sozinho sem corda e sem equipamento de segurança. A escalada livre solo é a forma mais pura, mas também a mais perigosa de escalada. Para o solista, não há margem para erro. Um único escorregão, uma pegada quebrada, um momento de perda de concentração. Tudo significa uma queda certa. Grant começou a escalar After Six em solo regularmente. Tornou-se uma rotina para ele. Então empurrou a fronteira ainda mais longe. Começou a fazer escalada livre solo da rota descalço. Isso não era sobre velocidade ou eficiência. Era sobre conexão. Era uma busca por uma experiência mais profunda e elementar com a rocha, uma maneira de sentir a pedra diretamente sob seus pés. Essa nova paixão perigosa não era segredo. Grant era aberto com seus pais sobre sua escalada livre solo, um fato que os aterrorizava. Eu implorava para que não fizesse, disse sua mãe, Jennifer. Mas Grant tentou explicar sua motivação, uma razão que ia além de simples emoções. Disse a ela que para ele, escalar solo havia se tornado natural. Disse que o fazia sentir-se tão pequeno e parte de algo muito maior que ele. Este era o coração de sua busca.
Nas vastas faces verticais de Yosemite, encontrou um senso de perspectiva, uma maneira de se conectar com o imenso poder do mundo natural. Era uma busca profundamente pessoal, quase espiritual. Sua confiança cresceu com cada ascensão bem-sucedida. Seu talento natural, aperfeiçoado por sua imersão numa cultura que celebra empurrar limites, agora era alimentado por uma filosofia pessoal poderosa. Esta combinação criou um impulso perigoso, empurrando-o a procurar um desafio maior. Pôs sua vista nos Arcos Reais, uma rota massiva de 1.400 pés com 16 enfiadas, mais de 3 vezes o comprimento de After Six. Foi visto explorando a rota à noite e disse aos amigos que estava planejando um reconhecimento livre solo, uma escalada exploratória para se testar na parede. Planejava escalar mais alto que uma seção difícil conhecida como pêndulo, e então descer de volta. Era um objetivo calculado, mas representava um salto monumental em dificuldade e comprometimento. Um salto do qual não haveria retorno. A noite de 5 de junho de 2025 foi tranquila em Boyston. Grant Cline terminou seu turno lavando pratos. Era depois de 1 da manhã. Na madrugada de 6 de junho, quando caminhou de volta para a cabana de tenda que dividia com seu amigo Kelvin. Tentou ficar quieto, mas acidentalmente acordou seu colega de quarto. Nas horas finais antes de sua última escalada, Grant se acomodou para ler um livro de Royal Robbins, um dos pais fundadores da escalada de Yosemite e o homônimo da mesma rota que planejava tentar. Num ato simples de bondade, fez brilhar sua lanterna de cabeça através de sua garrafa de água Nalgene, convertendo o raio duro num brilho suave e difuso para não manter seu amigo acordado. Foi um gesto pequeno e considerado, uma imagem final pacífica do jovem reflexivo que seus amigos conheciam. Algum tempo depois disso, na escuridão pré-amanhecer, Grant saiu da cabana. Ninguém o viu partir. Caminhou em direção aos Arcos Reais, uma formação colossal de granito que se curva desde o chão da floresta como uma série de ondas de pedras gigantes. A rota é uma jornada histórica e complexa pela parede, um quebra-cabeças vertical de 1.400 pés resolvido pela primeira vez em 1936. Começa com uma chaminé polida e escorregadia e serpenteia para cima através de um labirinto de saliências, fissuras e faces de rocha íngremes. Mais acima, apresenta o famoso pêndulo, um balanço longo através de uma seção em branco de rocha que a maioria dos escaladores realiza com a segurança de uma corda. Para um escalador livre solo, cada movimento exigiria a execução perfeita. A exposição é imensa, com o chão do vale caindo a uma distância vertiginosa abaixo. Enquanto o sol se elevava e o dia avançava, Grant não retornou. De volta em Boyston, seus amigos Chris e Kelvin começaram a se preocupar. Conheciam seu plano. Enquanto a tarde se transformava em noite, sua preocupação se transformou em terror. Algo estava errado. Correram para a base dos arcos e começaram a procurar, gritando o nome de Grant no vasto espaço silencioso. Seus gritos ecoaram no granito, mas não houve resposta. Viram um par de escaladores fazendo rapel pela rota, mas os escaladores não haviam visto ninguém que correspondesse à descrição de Grant. O sol começou a se pôr, projetando sombras longas através do vale e um medo frio se instalou. Os amigos retornaram a Boyston quando a escuridão caiu e a equipe de busca e salvamento de Yosemite, conhecida como IOSAR, foi notificada e começou uma investigação oficial. Então, às 9h30 da noite, o telefone de Chris tocou. Era IOSAR na linha. Disseram-lhe que haviam encontrado Grant. Para localizá-lo, haviam usado uma ferramenta que lhes poupou o que poderia ter sido um dia inteiro de busca: o aplicativo Buscar Meus Amigos. Era a primeira vez que a equipe de resgate havia usado o aplicativo numa recuperação. A mesma tecnologia que seus pais haviam usado uma vez para encontrar seu filho fugitivo e trazê-lo para casa com segurança agora havia levado socorristas a uma descoberta devastadora. As notícias foram as piores imagináveis. Grant se havia ido. Seu corpo foi encontrado na base do penhasco, mas a localização contava sua própria história. Não foi encontrado na rota dos Arcos Reais em si. Foi descoberto debaixo de uma formação conhecida como a Cobra, a 800 ou 1.000 pés a leste da primeira enfiada da rota. Estava significativamente fora de rota. O que aconteceu naqueles momentos finais é desconhecido. Se cometeu um erro de navegação na base ou escorregou enquanto atravessava o terreno traiçoeiro e inclinado para chegar ao início da escalada. Ninguém pode dizer com certeza.
O silêncio nos arcos reais guardava a resposta trágica final. Nos dias seguintes à tragédia, o gerente do programa de busca e salvamento de Yosemite, Jesse Mali, teve a tarefa difícil de ligar para o pai de Grant, Jeff. Mali era pai ele mesmo, e foi profundamente afetado pela perda do jovem vibrante de 18 anos. Descreveu a queda de Grant a seu pai como um erro, um termo usado na comunidade de escalada para descrever um erro fatal de julgamento ou execução. A família Klein escolheu enfrentar sua dor não se afastando da paixão de Grant, mas tentando entendê-la. No dia em que soube que seu irmão se havia ido, a irmã mais velha de Grant, Sidney, se dirigiu ao seu diário e escreveu uma passagem de incrível perspicácia. "Acho que essa é a beleza da natureza humana", escreveu. "Quando uma paixão corre tão profunda que a lógica e a razão se desvanecem, e o medo não pode mais tocar o corpo ou a mente." Suas palavras ofereciam uma janela para o espírito de seu irmão, enquadrando seu ato final não como uma falha de lógica, mas como uma expressão de um amor tão poderoso que transcendeu o medo. O amor da família por Grant era tão ilimitado quanto seu amor pelas montanhas. Embora estivessem juntando os pedaços de seu mundo despedaçado, fizeram planos para retornar a Yosemite, o lugar que havia chamado seu filho tão fortemente. Sua mãe, Jennifer, compartilhou uma bela crença espiritual sobre sua conexão com o vale. Grant sentiu um grande chamado para Yosemite, disse. "Acho que ele havia estado lá antes, e voltará novamente." Para ela, Grant não havia se perdido no vale. Havia se unido a ele. Durante seu luto, a força e generosidade da família brilharam. Uma página GoFundMe foi estabelecida para ajudá-los com os custos inesperados de viagem e serviços memoriais, e a comunidade de amigos e estranhos se uniu em torno deles, arrecadando quase $20 mil. Num ato notável de gratidão, a família pediu que, ao invés de flores, as pessoas fizessem doações para os amigos de busca e salvamento de Yosemite, a mesma organização que havia levado seu filho para casa. Uma celebração da vida de Grant foi realizada de volta no Texas na Academia Canyons Rock Climbing, o lugar onde sua jornada começou pela primeira vez. A história de Grant Klein não se trata apenas de como morreu, mas de como escolheu viver, com uma paixão intrépida e que consumia tudo. Veio a Yosemite procurando se sentir pequeno sob seus penhascos imponentes. E no final, tornou-se uma parte permanente do lugar que mais amava, um eco nas paredes eternas do vale.